falar de poesia portuguesa oitocentista, eu vou pensar em duas dimensões distintas. A dimensão estética e estilística, por um lado, mas também o papel dos poetas e, sobretudo, da poetisa Leonor de Alorna, naquele contexto prévio à profissionalização de escritores e poetas. A trajetória de Alorna se constitui como um caso interessante de construção de uma persona de uma escritora dentro da literatura portuguesa. A gente tem desde Mariana Alconforado, que é considerada geralmente a primeira voz feminina dentro das letras em Portugal. Ela era uma freira do século XVII que escreveu poemas de amor a um oficial francês. Eles foram resgatados depois de algum tempo, né? Desde essa figura até Maria Teresa Horta, que é uma contemporânea nossa. Então, a ênfase da escrita feminina em Portugal se foca muito na memorialística e em expressões de clausura, nos vários sentidos do termo, e será uma marca de expressão poética também de Alorna. Leonor de Alorna, nascida em 1750, falecida em 1839, viveu a clausura de fato. Suas obras completas de 1844 preenchem 6 volumes que totalizam mais de 2.000 páginas, só de poemas. E apesar dessa vida longeva, ela não viveu para vê-los publicados em formato de livro. Leonor de Alorna foi uma prisioneira do absolutismo de Portugal por ser membro de uma família punida por uma tentativa de regicídio muito famosa na história daquele país. Então, no dia 3 de nove de 1758, houve uma tentativa de assassinato de Dom José I. A responsabilidade da tentativa de regicídio foi imputada aos marqueses de Távora, inicialmente, que por sua vez são avós maternos dessa autora. Em dezembro do mesmo ano, então, a mãe e a filha são encerradas dentro do mosteiro de São Félix, em Chelas, a leste do centro de Lisboa, e Leonor passará a infância e adolescência ali, simplesmente por ser parente de pessoas presas. Assim funcionava o absolutismo. Então, naquele contexto, o crime de lesa majestade, assim, ele mancha a imagem de uma família, principalmente para uma família da nobreza. Isso significa ter seus bens e suas propriedades tomados pelo governo, né? E esse caso perdura na memória pública dessa família inteira por décadas. Mosteiros, naquele contexto, significava prisões para mulheres nobres. A fase inicial da produção poética da Leonor expressa um destino como um destino próprio de uma tragédia grega, em que os pecados atribuídos aos pais recaem sobre os filhos. E esse é o sentido do termo fado, repetidamente utilizado pela jovem Leonor até 1777. Eu dou um exemplo aqui de um soneto. Boa parte dos sonetos dela não tem título, né, mas ela coloca o sentimento que ela está querendo expressar. No original está soneto, abre parênteses, arguindo-me várias pessoas de fazer sempre versos tristes, fecha parênteses. E ela diz em um dos trechos: como posso explicar em brando verso doce prazer se o peito nunca sente? Musas, vós não dictais ao descontente, se não queixas de seu fado adverso. Fecha a citação. Em poemas posteriores, esse fado passa a aparecer em letra maiúscula, né, como era prática na poesia inglesa, principalmente se a gente pensa no Alexander Pope e no Dryden, ao tratarem de grandes conceitos metafísicos que eles estavam interessados em ressaltar nos seus poemas. Eles escreviam virtude com V maiúsculo, justiça com J maiúsculo, amor e por aí vai, personalizando esses conceitos. E aqui o que mais pesa é um destino incontornável, no caso da Lorna, né? E no trecho salta também aos olhos a figura grega das musas. A produção de Leonor é neoclássica, com mais referências a entidades do panteão greco-romano do que se espera de uma portuguesa vivendo num convento de freiras. Então o seu estilo flerta com o que se convencionou chamar de um estilo anacreôntico nos círculos de nobreza daquela época, e consistia em exercícios poéticos muito breves para comentar momentos fugidios. Então, nobres com inspiração literária escreviam breves versos sobre ocasiões festivas, às vezes, sobre a visita de um amigo à sua propriedade, sobre tardes de tristeza, tanto fazia. A poesia anacreôntica dessa aristocracia, por sua vez,
deixou influências temáticas sobre a poesia do arcadismo, que a gente conhece bem aqui no Brasil. Ela traz constantes menções ao amor, ao vinho, ao convívio alegre, e é escrita com referências a animais do campo, sugerindo harmonia entre o elemento humano e a natureza que o rodeia. E é curioso que Leonor tem uma poesia anacreôntica, mas na maioria dos casos o tema da sua poética é a impossibilidade do modo anacreôntico. Como uma nobre de uma aristocracia poderosa que foi a portuguesa, ela deveria estar escrevendo sobre os prazeres da vida, mas como ela é uma pessoa enclausurada pelo absolutismo, ela está escrevendo sobre o destino. E pois bem, os seus privilégios estamentais foram recuperados com a morte de Dom João I e o consequente afastamento do Marquês de Pombal em 1777. Então, dos 15 aos 27 anos de idade, Leonor produziu uma parte significativa da sua obra poética. Nesse momento, ela criou uma persona para si, inicialmente chamada de Lília, Lise, então finalmente Alcipe, que é o codinome pelo qual é conhecida até hoje. E ela conquistou uma fama para além dos muros do convento, em meio a uma pequena nobreza e também não nobres interessados em poesia. Filinto Elísio, que é o grande representante do arcadismo em Portugal, foi um filho de pescador de origens muito humildes que conseguiu um contato com a Lorna no breve período em que esteve ordenado como padre. E aí ele é denunciado à Inquisição em 1778, ele é uma outra vítima do absolutismo. Logo depois disso que ela saiu do claustro, e ele foi denunciado por leituras heréticas que ela também fazia, e ele acabou tendo que se refugiar na cidade de Paris. Existem registros de que Leonor recebia cópias manuscritas das obras de outros poetas, por intermédio do Filinto Elísio e de mais padres e freiras com ligações com o arcadismo. Nesse círculo seleto, sua fama de poetisa de 15 anos de idade se espalhou por Lisboa antes de ela deixar o cárcere. Então surge a simpatia com essa jovem figura de uma nobre presa pelo absolutismo, que todos sabiam vivia uma crise e um período anormalmente autoritário. Então houve até casos de poemas de Leonor serem copiados por freiras e vendidos às escondidas, como se fossem delas, né? Algo que a Dona Teresa de Melo Breiner avisou a Lorna por cartas, a gente tem isso registrado. E um volume de cartas recentemente organizado chamado Cartas de Lília a Tirce fornece um quadro dessa estranha fama da reclusa. A questão do pseudônimo que ela recebe, Alcipe, novamente nos liga à moda literária da época e funciona como uma legitimação do seu pertencimento ao grupo da Arcádia portuguesa, os Árcades da nossa antiga metrópole. Aqui a gente nota que o clima de perseguição do absolutismo afetava diretamente a vida do baixo clero e da baixa nobreza também. Se a gente pensa a França de Luís XIV, a construção do Palácio de Versalhes, onde toda a alta nobreza devia morar e viver sob os olhares do monarca absoluto e seus agentes, o absolutismo foi uma forma de tirar o poder de uma nobreza já desmilitarizada e ociosa e controlá-la por completo. É muito curioso que uma crítica direta do sistema monárquico seja escrita por pessoas como a Lorna, que sempre foi uma monarquista até o final da sua vida, mas tem poemas contra o despotismo e contra o fanatismo religioso que fazem ela soar como um pensador iluminista republicana. E a experiência de vida singular dela permite ser essa voz de sensibilidades modernas que lutará e conquistará um espaço como mulher escritora em uma sociedade restrita pelas rédeas do absolutismo retrógrado de Dom João I. Porém, na ocasião de uma doença prolongada do rei, ela escreve um poema que funciona como um monólogo, apelando para que ele tenha piedade do seu caso e solte o seu pai, que foi encarcerado longe do resto da família. E ele chama Soneto ao El-Rei, estando muito doente, em Chelas. Diz o seguinte: modera, ó soberano, meu tormento, solta o pai, por quem choro dividida. Esta voz, já sem força proferida,
faça em teu peito brando o movimento. 4 lustros passados na amargura, compreende somente a minha idade. Entro no 5º e mais na sepultura. Ah, consente, monarca, por piedade, que a mão paterna beije com ternura, mate o gosto quem morre de saudade. Eu vou tratar a Lorna como uma poetisa pouco ortodoxa do neoclassicismo e não do que a gente chama no Brasil de arcadismo, pelo seguinte motivo. Hoje nós, nos estudos literários, temos uma visão mais ampla dos movimentos internacionais. E arcadismo ocorreu em pouquíssimos países como uma moda literária. Tomás Antônio de Gonzaga no Brasil foi arcade. Ele representou um movimento bastante sui generis de auto-performance do artista como criação poética de si mesmo. Um país sem uma corte, sem centros organizados da aristocracia que funcionassem como núcleos de cultura, como era o caso na Europa. Aqui foram pessoas do terceiro estado, nas Minas Gerais, que compunham poemas como se estivessem na Arcádia e enxergassem náiades nas suas namoradas. Leonor, por outro lado, foi neoclássica como toda a nobre europeia educada era naquela época. Essa era a cultura desse estamento específico que ela recebe sobretudo por intermédio da figura do pai. E com as complicações do regicídio, o pai fica separado de Leonor e da mãe, como mencionado. Ela é criada praticamente via correspondência e essa educação está bem registrada. Eu cito aqui: Dona Leonor afirmará até o fim da sua vida que começou a escrever poesia para distrair seu pai das agruras do cárcere e para desafogar seu sofrimento durante esses anos. Fecho citação. E daí seus poemas escritos em um convento católico serem povoados por figuras de paganismo greco-romano. Os fenômenos da natureza são personalizados ao melhor estilo anacreôntico. Para uma nobre do século XVIII, essa era a cultura dominante entre seu estamento, e existe uma ideia de um universalismo greco-romano para a nobreza, interpretada pelos grandes poetas da França, sobretudo, Corneille e Racine, como o ponto mais alto da cultura que devia ser simulado pelo resto dos reinos. Você, como súdito português, não precisava reinventar a roda e criar uma poesia original, porque a fórmula para o belo e para o perfeito já havia sido encontrada na Grécia, em Roma e na França neoclássica, de Horácio a Racine. Então havia um repertório já de grandes artistas modelares que ditavam como um espelho duro da natureza poética as leis incontestáveis para o bom gosto. E no caso de Portugal, assomava-se ao rol Camões também. É uma visão de arte deshistorizada, cíclica e muito arcaica. Não é como a gente pensa a arte, mas é o que define as estéticas literárias até o final do século XVIII. Não se falava em originalidade e não se celebrava quebras de padrões. Eu leio aqui um soneto, Estando presa em Chelas. Escuro céu cravado de diamantes, onde o leito de Juno em soltas gotas reluz desde essas plagas tão remotas até os olhos dos térreos habitantes. Se o reflexo dos astros cintilantes, tão longe, dividindo os ares brotas, saídos das entranhas minhas rotas, cheguem lá meus suspiros anelantes. Tu que reges o mundo autor de tudo, ouve o aspérrimo som dessa cadeia, envergonha com ele o fardo rudo, manda cá abaixo alguma semideia, não Mercúrio, nem Hércules membrudo, se quiseres soltar-me manda Astreia. E Astreia é a deusa da justiça. Então ela diz mais ou menos: se quiseres me soltar, faças com que a justiça impere em Portugal. Essa é a mensagem. O repertório de Leonor de Alorna é bem registrado. O pai foi um educador um tanto progressivo para a época, que permitiu à filha ler Voltaire e Diderot. Eles envia seus livros para dentro do convento. Teve gente que já foi para o cadafalso em Portugal por menos, naquela época de Inquisição. E a educação de Leonor, portanto, é uma educação eclética, que mistura Camões e arcadismo popular na Lisboa de 1760, mas também iluminismo francês e britânico da segunda fase. As influências desse lado mais filosófico se expressa nas constantes menções a conceitos de poesia moral nos seus poemas.
ela está falando de verdade, justiça e despotismo o tempo todo, e nos ajuda a identificar suas reflexões ao colocar esses termos na maiúscula, como mencionado. Isso a gente vê no escrito dos jesuítas antes, mas já não é mais uma marca estilística do português escrito no século XVIII. Eu leio um exemplo aqui. Num abismo de horrores fui criado, contra mim se empenhou a sorte dura. A desumana e ríspida figura da desgraça avistei sempre ao meu lado. Mas quando prezo o tempo amargurado, pois nele aprendi mortal segura, e livre da lisonja ou da impostura, da verdade escutei severo brado. A verdade está em maiúscula aqui. Tem um outro que é a canção ao despotismo, estando presa em Chelas na idade de 18 anos. Levantai-vos, clamores do meu peito, não peses mão com força das cadeias. É vergonhoso o efeito do despotismo, em maiúscula, limitar ideias. Os sustos pusilânimes nasceram no seio desse monstro assaz fecundo. Dele ai de nós derivam os males que hoje inundam todo o mundo. Virtude surge e vence o nosso dano, se uma vítima falta ao despotismo. Lília se oferece aos fados tenebrosos, farte em mim seus furores, e os mais homens, enfim, sejam ditosos. E continua. Aqui está em maiúscula despotismo e virtude, porque ela está ressaltando que são duas forças que se combatem no mundo imaginário das forças morais, vamos dizer. Quando ela menciona Lília, é a própria poetisa, esse foi um dos pseudônimos que ela criou para si, e ela se dispõe a se sacrificar se isso fizer acabar o despotismo em Portugal. Aqui a gente encontra a tônica desses primeiros poemas do claustro. Ela escreve como uma aprendiz neoclássica que usa suas horas de ócio para expressar sua indignação e treinar sua pena. Então, 47 dos 110 sonetos atribuídos à Marquesa, que dá um total de 43% de toda a sua obra, uma mulher que viveu quase 100 anos, datam só desse período de clausura. As obras poéticas de 1844 mostram que ela própria deixou notas e explicações, talvez para guiar seus próprios estudos da forma poética, nas páginas dos sonetos. Portanto, ela não teve pretensões, pelo menos inicialmente, de se lançar como artista. Após 1804, os poemas esparsos que escreve são poemas de ocasião, do tipo que entretinham a nobreza. Então, falece alguém, ela escreve uma elegia, mas nunca sem referencial. Ela sempre vai escrever odes em imitação a Horácio e marcar quem que ela está seguindo, vamos dizer. No século XX, aqui eu estou me adiantando muito, Alcipe foi recebida como percurso intelectual digno de emulação, fecho aspas, para mulheres intelectualizadas do período pós-salazarista também. Mesmo não fazendo da poesia sua profissão, ela deixou o registro de uma vida intelectual ativa, original, que ousava criticar os desmandos do poder e aquilo que via como injustiças contra a sua família. E aqui eu gostaria de fazer um pequeno excurso e tratar da criação da fama de Alcipe fora do círculo seleto de poetas árcades lisboetas. Eu vou me basear na obra da Wanda Anastácio, sobretudo, e ela menciona as diversas biografias que fazem essa imagem de Alorna chegar até nós. Na página 12 desse livro que eu menciono no slide, a gente tem a primeira biografia que acompanha o lançamento oficial das obras completas, em 1844, que tem esses nomes imensos: Notícia Biográfica da Excelentíssima Senhora Dona Eleonor de Almeida, Marquesa de Alorna, e por aí vai. Aqui existe o interesse de assegurar a reputação da mãe, porque as filhas estão editando esse volume. Existe um amplo tratamento de genealogia que talvez interessasse mais a cultura daquela época do que a nós. Várias menções às distinções e honrarias conferidas à Marquesa. E uns poucos episódios anedóticos de sua vida, da infância, da idade adulta, por aí vai. Só que esse tipo de registro tem várias desvantagens, porque nós temos emissões de episódios que vão em períodos centrais da história da Europa, por exemplo, 1786 até a Revolução Francesa inteira, até os anos auge da Revolução Francesa, jacobinismo, 93. E depois existe mais um hiato entre 1803
a 1814, que é justamente o momento de exílio dela, né, de fuga da família real portuguesa para o Brasil, e o momento em que ela teve contatos muito importantes com o romantismo francês e inglês. E suas filhas deixam de fora. Existe um trabalho posterior, então, de 1926, que é do Dom José Trazimundo de Mascarenhas Barreto, que é a memória do Marquês da Fronteira, na verdade, de outra pessoa. Mas esse é um membro dessa mesma família que se separa daquele lado da família menos ortodoxo no tocante ao dogma religioso. Então eles tratam eles como o pessoal lá do passado que tentou matar o rei, né? E ele descreve a poesia da Marquesa como uma poesia de uma excêntrica. É uma contra-imagem da Marquesa como uma louca e uma libertina, de certa forma, né? Depois a gente tem o Marquês de Ávila e Bolama, a Marquesa de Alorna, algumas notícias autênticas para a história da muito eminente escritora que os poetas seus contemporâneos denominaram Alcipe. Isso é 1916, e é uma obra excessivamente laudatória, o oposto da anterior. Não tem muito valor historiográfico. Teixeira de Vasconcelos, em Glórias Portuguesas, né, 1869, acentua a erudição e o modelo feminino da mulher educada. E essa obra tem maior importância. Na página 153 a gente tem a seguinte citação: foi das mais ilustres entre as damas portuguesas do século passado e do presente, ou seja, século XIX. Ninguém conhecia melhor que ela as línguas mortas e vivas e a literatura antiga e moderna. Ninguém fazia menor alarde de saber, nem manifestava tão desafetada modéstia. Fecho citação. E no século XX, a Alcipe é vista como, eu mencionei, um percurso intelectual digno de emulação para mulheres intelectuais em geral em Portugal. E a gente tem uma multiplicação de relatos e estudos mesmos bibliográficos e documentais dela, né? A gente tem a Maria Amália Vaz de Carvalho como com a Marquesa de Alorna na sociedade e a literatura do seu tempo. Um documento muito importante, curto, mas muito importante. Depois a Olga Moraes Sarmento da Silveira, que fala da influência dela na sociedade portuguesa. E depois Hernani Cidade, que tem 3 diferentes obras entre 1930 e 60. E aqui surge a ideia da Alcipe pré-romântica. O Hernani Cidade, ao mesmo tempo que escreve esses prefácios bibliográficos importantes e defende uma ideia, ele trabalha com a edição das suas obras para o século XX, né? E ele trata ela não só como uma pré-romântica, mas como uma precursora dos grandes Herculano e Garré. E daí conclui a Wanda Anastácio na página 14 e 15. Parece claro que qualquer tentativa de redigir uma biografia da Marquesa de Alorna terá que partir do questionamento dos dados retidos pelos biógrafos anteriores e das interpretações que estes avançam para eles, tanto quanto do levantamento e comprovação documental de factos até agora desconhecidos ou silenciados. Eu fecho a citação. Existe menção a 20.000 espécimes textuais entre correspondência, memoriais, envelope de carta anotado, documentação notarial e por aí vai. Né? Mas nos encontramos ainda, diz ela, numa fase que poderíamos chamar de arqueológica das pesquisas sobre a Lorna. Ainda esse material está em arquivos, em caixas, a ser decifrado e uma biografia mais extensa dela a ser feita. E esse é um dado assustador, considerando a antiguidade desse tipo de material, né? Mas uma constatação que vale para inúmeras poetisas mulheres, que os estudos literários se interessaram em incluí-las no cânone como figuras de importância muito tardiamente. Eu vou expressar algo sobre a ideia da Alcipe pré-romântica, que para mim é um conceito desastroso, né, sobre como essa categorização, ao mesmo tempo que lhe dotou de um posto no cânone português, a relegou a uma posição desimportante. A Alcipe foi válida por ter preparado o terreno para Alexandre Herculano, que ainda muito jovem frequentou o seu salão literário em Lisboa no século XIX, e acaba por aqui o interesse nela. E aqui já se passaram décadas, quando a gente fala no salão da Alorna. A Leonor de Alorna deixou de ser Alcipe por hora. Ela se casou no dia 15 de fevereiro de 1779 com o conde de Oyenhausen,
Foi um alemão da região de Hannover. O casamento foi central para sua carreira futura, pois permitiu-lhe, como poucas portuguesas então, funcionar como uma divulgadora cultural. O seu diferencial foi poder viajar e ser casada com um alto funcionário do eleitorado de Brunswick-Lüneburg, num alto período do romantismo alemão. Ela teve, de certa forma, um acesso a essa cultura. Eu deixo aí um mapa das mudanças, as várias mudanças de residência que a Lorna e seu esposo fizeram. Em 1779 ela vai para o Porto, inicialmente, de Lisboa para o Porto, né? No ano seguinte ela já está em Viena, onde ela fica uma década inteira. Nesses anos ela vira tradutora num sentido duplo da palavra. Em primeiro lugar, porque ela verte textos de demais línguas europeias para o português, mas em segundo lugar ela também vira disseminadora de tendências e uma adaptadora ao estilo do século XIX de poéticas diversas para a língua portuguesa. Então ela tem um apreço particular pelos Graveyard Poets da Grã-Bretanha, pela Empfindsamkeit dos alemães e depois pelo Sturm und Drang alemão, só que pouquíssimo do romantismo de fato, que é interessante. Ela teve contato com o romantismo francês, né, mas já muito modificado do Lamartine. Mas ela não teve contato com o altamente teórico romantismo de Jena, na Alemanha, por exemplo. Então essa alcunha da pré-romântica, atribuída à pura hernanicidade, se refere a esse momento das viagens, embora contenha em si um erro. Alcippe não parece ter sido fluente em língua alemã, ao contrário do que muitos biógrafos dizem, porque ela se comunicava em francês na corte da Áustria como quase toda a nobreza fazia. A gente tem um caso interessante tanto da corte de Maria Teresa da Áustria, quanto de Friedrich II, né, o Frederico o Grande, na Prússia. Essas são cortes do despotismo esclarecido, onde o francês era a língua franca e o neoclassicismo era a sua estética. Independentemente se fosse uma corte no Sacro Império Romano-Germânico, onde a população, né, o terceiro estado, falava alemão, os nobres falavam francês desde pequenos. Então a gente pode pensar o auto-iluminismo na Áustria-Hungria da Maria Teresa, que é a mãe da Marie Antoinette, né, que foi decapitada na Revolução. Em cartas, a Marquesa de Alorna se comunica só em francês com as nobres austríacas. A gente não tem uma carta dela em alemão. Consequentemente, nessas cortes, a literatura da vanguarda alemã fabricada naquela época, do Sturm und Drang, mal chegava, embora as últimas novidades da música, sim, elas estivessem justamente ali e não no meio do terceiro estado. Então Mozart, Haydn estavam tocando para a nobreza e não para o povo. Só que apesar disso, a falta de regramento da educação de Leonor lhe serviu como uma vantagem. Ela tem uma educação curiosamente eclética para aquela época. Então ela teve sensibilidade para entender o valor de manifestações que seriam vistas como baixas por seus colegas aristocráticos. Herder, Wieland, Goethe, Bürger foram 4 autores do terceiro estado que influenciaram os românticos posteriormente, né, e com quem ela acabou tendo algum contato, seja via tradução, seja no original. Então, na sua condição de figura intersticial entre essa alta nobreza austríaca e o claustro, gerou-se uma tradutora com uma acessibilidade privilegiada, mais aberta às novidades e ideias estéticas ousadas. A gente volta nisso, mas eu gosto de desafiar meus alunos a ler os poemas menos neoclássicos de Alorna e pedir para identificarem em que medida eles destoam dessa estética dos poemas do claustro e do arcadismo em voga naquela época. Ela tem baladas interessantes que são mais parecidas com a literatura do iluminismo, vamos dizer, e com o Sturm und Drang também. Então, em 1793, a gente tem a morte do esposo dela, muito cedo. A ligação com a nova Arcádia e com Bocage, né, que é um pouco documentada, mas Bocage chegou a dedicar poemas a ela. Existe um envolvimento com a contra-revolução até 1802. Ela vira uma anti-bonapartista ferrenha e um envolvimento na política numa época que era iminente a invasão de Portugal pela França, né? Napoleão ia invadir, todo mundo sabia. Ela viveu em Londres até 1804 e, cito, tudo indica que tenha frequentado os círculos de aristocratas franceses exilados ali. A gente sabe muito pouco dessa época.
poesia desse segundo período reflete a preocupação com a situação política de Portugal, que foi um reino abandonado pelo próprio monarca em 1808. No soneto da época a gente vê: Lusitânia querida, se não choro, vendo assim lacerado o teu terreno, não é de ingrata filha o dó pequeno, rebelde julgo usais se te deploro. Admiro de teus danos o decoro, bebeu Sócrates firme o seu veneno, em qualquer parte do perigo o aceno, encontra e cresce o teu valor que adoro. Mas que a vitória vale um sofrer belo, e assaz te vingas de opressões fatais, se arrasadas tivessem percebê-lo. Povos a independência que abraça-os, aplaude alegre o estrago e grita ao vê-lo. Ruína sim, mas servidão jamais. A situação contemporânea de Portugal como tema da poesia, né, isso não é mais neoclassicismo, isso é um tema do romantismo, que será retomado por Herculano e Garré, décadas depois. Então, Eleonor já tem 58 anos de idade quando a família real portuguesa toma seus rumos para Salvador e depois para o Rio de Janeiro. Ela foi treinada em uma estética antiga já, então nós não podemos esperar que ela escreva como um vanguardista naquela época. Só que a sua atuação como intermediadora de modos literários e temas internacionais do romantismo já se faz clara aqui. Ela se cimenta em seu período tardio em Lisboa, entre 1814 e 39. Aqui ocupa um lugar central na vida intelectual da cidade como uma assembleísta, a gente chama. Assembleia, no vocabulário da época, é uma anfitriã de salão literário. E uma experiência anterior na Assembleia famosa de Francisca Pozzolo da Costa, né, entre 1816 e 29, ela teve contato com pessoas ligadas ao movimento liberalista. O liberalismo em Portugal nessa época tinha a ver com a defesa de uma monarquia constitucional anti-absolutista, né, visando a reforma do sistema português, e não com o republicanismo. E ali ela tem contato com os jovens Antônio Feliciano de Castilho, que vai ser um grande tradutor do alemão para o português, e o jovem Alexandre Herculano. E o último foi profundamente influenciado por Alorna. Ela é uma mulher muito mais velha, né? Ela tomou ele como se fosse um protégé, vamos dizer. E na ocasião da morte de Alorna em 1844, ele dedica-lhe um trecho extenso no Jornal dos Românticos, o Panorama, em ocasião também da publicação das suas obras completas. Eu leio aqui o trechinho, a homenagem que Herculano lhe faz. O seguinte: aquela mulher extraordinária a quem só faltou outra pátria, que não esta pobre e esquecida terra de Portugal, para ser uma das mais brilhantes provas contra as vãs pretensões de superioridade excessiva do nosso sexo, é que eu devia incitamentos e proteção literária quando ainda no verdor dos anos dava os primeiros passos na estrada das letras. Fecha a citação. Para o Herculano, ela é a primeira romântica de Portugal. E de uma perspectiva sociológica, talvez tenha sido mesmo. Só que o problema é, ela não fez da escrita a sua carreira. Ela pulou de exílio em exílio em um dos séculos mais tensos para a pequena nobreza portuguesa. Ela estava encurralada entre o absolutismo de Dom João I e a Revolução Francesa e seu alastramento pela Europa com Napoleão Bonaparte. Ela viveu entre o liberalismo e o cabralismo depois. E ela se via mais como uma mãe a partir do casamento e como uma protetora da imagem da família antes de se ver como artista. Isso as cartas deixam bem claro. E por esse motivo a sua obra é desorganizada. Ela precisa de um trabalho editorial rigoroso que tem sido feito tardiamente, como nós vimos no caso da Wanda Anastácio. Então Eleonor deve ser pensada como uma divulgadora cultural também, que ancorou uma Portugal muito retrógrada, ainda muito medieval, muito feudal, ao maior e mais democrático movimento de renovação cultural da sua época, que foi o romantismo. Então, Maria Horta e Wanda Anastácio comentam a importância de Alcipe como forma institucional da autora moderna portuguesa. Esse é um caminho a ser argumentado pela sociologia da literatura, mas que é muito válido. A sua estética não se restringe à nobreza, ao seu privilégio de acesso aos clássicos greco-romanos, ao tempo para se debruçar sobre eles e aprender latim e grego. O romantismo valoriza o espontaneísmo poético, os temas do dia a dia,
de forma que tanto o filho de pescadores Filinto Elísio, quanto a marquesa de berço nobre Leonor de Alorna, podem se unir animicamente, tanto no movimento arcadista, né, como no que vem posteriormente com o romantismo. Isso permite a homens e mulheres de diferentes faixas etárias produzirem, serem julgados pela qualidade das suas ideias e não por sua condição. Foi justamente a dinâmica inclusiva e progressiva das artes o que ela não viu acontecer na sua geração. Vou pensar aqui em caminhos de pesquisa ou como ler Marquesa de Alorna. O tom memorialístico é uma marca da escrita feminina em Portugal. Eu cito: o século XVIII vai dar-nos duas excelentes coleções de cartas bem expressivas da nova mentalidade, as cartas do Cavaleiro de Oliveira e a Marquesa de Alorna, além das do abade Antônio da Costa, que de Roma e Viena manteve viva a correspondência, cheia de observações interessantes para o estudo do seu tempo. E os desenvolvimentos da escrita poética feminina em Portugal são geralmente descritos como um processo de conquista da liberdade profissional ou até mesmo física de mulheres, que vai do século XVII, com a freira Mariana Alconforado, em suas cartas portuguesas, até o fim do salazarismo e com o movimento feminista de segunda onda, com as novas cartas portuguesas pelas famosas Três Marias. E a presença da Marquesa de Alorna é um tanto coerente nesse desenvolvimento. O ambiente da intimidade entre correspondentes epistolares se torna um lugar único onde uma mulher, em sua clausura, consegue se expressar abertamente. O que ela expressa é inovador, interessante como artefato literário para o seu público e como documento de civilização também. E boa parte dos poemas de Alcipe são confissões. Eles são escritos para o irmão, para a irmã, para as amigas, para os amigos. Alguns são categorizados pela autora como epístolas. A gente pensa carta tradicional em seu formato em prosa, mas nem sempre foi assim. E essa é a parte menos estudada da obra de Alorna, que merece melhor tratamento no futuro. E para finalizar, eu queria mencionar algo sobre o conceito de pré-romantismo e como ele já é antiquado para a nossa época e seu nível de compreensão do romantismo internacional. Eu cito aqui o Nathan Stanislavski. A ideia de precursores ou arautos de qualquer movimento ou ideologia é profundamente problemática de um ponto de vista conceitual. Dito de forma mais simples, ela aceita, de forma quase 100% inconsciente, a inevitabilidade do surgimento de determinado movimento ou ideologia, para então buscar anacronicamente figuras que pregaram ideias semelhantes aos movimentos ou ideologias a surgirem de fato. Essa retrojeção ignora ou distorce as vastas diferenças entre ideias anteriores e aquelas que definiram as ideologias que alegadamente pressagiavam. Nesse processo, a questão mais espinhosa da interpretação histórica, que é a causa e efeito, é invertida e distorcida. Esse é o fim de citação. Se a gente afasta esse erro metodológico, que é pensar precursores, e tentar ler uma obra em sua própria coerência, talvez descobramos uma Leonor de Alorna mais original, mais importante para a criação de um cânone português do romantismo. Então, a história literária não é feita de blocos, de movimentos do espírito que mudam abruptamente. Essa é uma visão totalmente desvinculada de avanços teóricos que os nossos colegas da filosofia e da historiografia têm feito nos últimos 200 anos, pelo menos. E ainda é um modelo escolar para explicar a literatura no Brasil e em Portugal, que a gente vê indo e voltando, que nós devemos abandonar por necessidade e por coerência. E a Judith Butler, em um livro chamado Caminhos Divergentes, tem uma formulação que talvez o substitua. E com ela eu termino a minha apresentação. Ela diz o seguinte: se uma temporalidade surge dentro da outra, então o horizonte temporal não é mais singular. O que é contemporâneo, entre aspas, são formas de convergência que nem sempre são prontamente legíveis. Esse é o caso dos romantismos mundo afora. O romantismo bastante sui generis da Alorna está se tornando legível só agora, no século XXI.
Ich wollte hinaus in den Garten, zu begraben meines liebsten Gebein. Doch als ich kam zu der Tür seiner Kammer, da öffnete ich sie und trat hinein. Dort lagen noch all seine Sachen, ganz so, als wäre er nicht fort. Sein Duft, zarter Hauch in den Kleidern, welch kostbarer Schrein dieser Ort. Ich ging hinab in die Halle, wo sein Leichnam still aufgebahrt lag, gekleidet in weicheste Seide, gebettet auf samtenem Schwarz. Ich küsste sanft seinen Lidern und schmiegte mich an seinen Leib. So lagen wir eng beieinander und an seiner Brust schlief ich ein. Die Sonne war längst schon versunken, als ich zu mir kam aus dunklem Schlaf. Mein Körper ans Leben gebunden, doch mein Liebster bald Staub nur im Grab. Doch noch war sein Glanz nicht vergangen, sein Leichnam so schön, Haut und Haar. So legte ich ab unsere Kleider und liebkoste ihn ein letztes Mal.
Ich ging hinaus in den Garten, zu begraben meines liebsten Gebein. Ich ließ ihn hinab in die Erde, und seitdem bin ich nun allein.